Vamos então estender aqui o nosso olhar analítico com Wellington Calazans. Boa noite, Wellington, e bem-vindo à Hora 10. Boa noite, Dorivaldo, boa noite, Saulo Agostinho, e boa noite a você. Assistindo a Hora 10, é sempre bom estar aqui. Obrigado, sempre um gosto recebê-lo. Eu começo então com o Wellington, olhando para o primeiro assunto desta noite, e vamos seguramente olhar aqui para o governo filipino e os rebeldes que concordaram reiniciar as negociações de paz após um hiato de cerca de 6 anos. Wellington habituou-nos a ser alguém pelas negociações de paz. Para esta em particular, qual é a sua análise? Olha, todo acordo de paz tem que ser celebrado, mas essa história de que o outro lado é rebelde também é narrativa, porque Marcos foi ditador e o sucessor dele chegou ao poder por causa dessa construção, que ele conseguiu praticamente como um rei nas Filipinas. E isso não pode ser negado por ninguém. Aqui não vamos remoer os problemas antigos das Filipinas e vamos tratar do tema específico, que é essa possibilidade de um acordo de paz. Foi quinta-feira negociado na Noruega, país vizinho aqui da Suécia, e anunciado somente hoje porque muitos quadros das duas partes teriam que ser ouvidos. E por isso, somente no dia de hoje, o anúncio. E sim, deve ser celebrado, Dorivaldo, deve ser celebrado porque a lei marcial nas Filipinas foi implementada por Marcos, não é, em 1972. Nesse intervalo, somente de confrontos diretos, foram mais de 40 mil pessoas que morreram nesse percurso, com muitas perseguições, muitos exilados, muitas pessoas perseguidas e condições muito difíceis para o povo filipino, especialmente porque, sem uma oposição política, houve uma ditadura consumada e, lamentavelmente, apoiada internacionalmente. Agora, os ecos da geopolítica impõem uma nova construção das relações entre países e muitos sistemas que foram patrocinados para que fossem exclusivamente monocráticos, eles começam agora a receber uma nova perspectiva. Então, apostar nesse diálogo entre governo e oposição nas Filipinas é algo que devemos fazer com algum entusiasmo e para o bem do povo filipino. Vamos então seguir, vamos olhar para o segundo tema desta noite, vamos aqui continuar com o Wellington. Wellington, 3 países envolvidos numa polémica diplomática com Israel. Estamos aqui a falar da Bélgica, da Espanha e também da Irlanda. E são agora então chamados para darem explicações à volta daquilo que são as declarações feitas por alguns dos seus líderes à volta desta situação no Médio Oriente. Pois é, Israel acusou esses 3 países de estarem apoiando o terrorismo. Então, não é uma acusação séria, não é? Considerando que o Hamas teve, de forma até que direta, nem só indireta, o apoio de Israel para a sua força, posteriormente, política dentro da Palestina, e tem mais de 50 mil quadros, e não é apenas a força armada do Hamas que deve ser considerada. Existe sim uma força política do Hamas, e isso também, estávamos comentando há pouco aí a questão das Filipinas, é algo bem parecido, só que o Hamas com métodos um pouco mais radicais. Mas Israel, jogado nas cordas, como diz na linguagem do boxe, tenta agora uma contraofensiva, dizendo que o outro é que está apoiando o terrorismo. Na verdade, o terrorismo é o que tem sido praticado por Israel contra civis na Palestina. E isso aqui ninguém pode negar, é reconhecido já por diversos países, inclusive com alguns deles expulsando diplomatas de Israel e outros já preparando processos no Tribunal Penal Internacional por genocídio. Então, esses crimes de guerra que são patrocinados por Israel não podem ser sufocados
pelo blá, blá, blá de qualquer diplomata ou ministro das relações exteriores, porque isso não vai salvar a vida de civis. São civis que estão morrendo, não há nenhuma razão para a continuação desse tipo de prática, e se Israel continuar pesando esta corda, vai ficar ainda mais enfraquecido, porque a imagem do país já está em pleno desgaste em todo o mundo. Inclusive, falei ontem e repito, os países que apoiaram abertamente e começam a recuar e moderar no discurso, porque internamente a pressão também tem sido muito grande em cada um desses países. Por isso, Dorivaldo, não é aqui uma questão de debater o que foi que disse Israel sobre Espanha, Bélgica ou qualquer outro país. Criticar Israel pelo que está fazendo contra a Palestina é uma questão de humanidade. Quem é humano faz isso. Certo. Wellington, por um lado, este comprometimento da NATO e aqui o apelo lançado por Stoltenberg, mas por outro lado também a ajudar-nos a perceber esta afirmação do chanceler alemão que diz que a ajuda militar e financeira à Ucrânia tem importância existencial para a Europa. Pois é, tudo muito bonito no discurso, mas a Alemanha não tem dinheiro. Os alemães estão numa profunda recessão e a tendência é piorar ainda mais. A Alemanha está desesperada por fontes alternativas de energia depois que perdeu o acesso ao Nord Stream 2. A indústria alemã está com sérias dificuldades, uma parte migrou para os Estados Unidos da América e a outra parte migrou para a China, a despeito de toda essa rivalidade na propaganda com a China. E os alemães continuam comprando também combustíveis russos através de intermediários. Isso não é segredo para ninguém. Nos Países Baixos, na Holanda, né, nós temos também uma situação em que estão chamando de extrema-direita, o novo líder político, mas a única coisa de radical que ele tem é o desrespeito aos imigrantes. Não é? É um país que tem uma forte relação com o petróleo e que patrocinou, juntamente com outros, diferentes guerras e que promoveu também, é culpado também pelo forte fluxo imigratório de determinados países, agora se recusa a aceitar aquele imigrante que ele tirou da normalidade da vida dentro dos seus próprios países, porque eles estão dentro da Holanda. Então são esses os países que falam que vão apoiar a Ucrânia. Como é que vão apoiar a Ucrânia se não tem adesão popular em mais nenhum país europeu, por exemplo, só para falar da Europa, porque a NATO é mais do que a Europa, mas só para falar da Europa, praticamente nenhum país europeu, as populações querem a manutenção dessa guerra e o apoio à Ucrânia, porque essas pessoas estão em dificuldade, as economias estão em péssimo estado. Então, a própria NATO, Dorivaldo, está sob ameaça de existência. Não a Alemanha, mas a NATO. Porque, por exemplo, se Donald Trump voltar ao poder, ou alguém com a mesma política internacional dele, e os Estados Unidos retirarem o apoio à NATO, ela não tem como ser mantida, porque a Alemanha não tem dinheiro e os outros países não têm dinheiro. Não tem como sustentar o apoio à Ucrânia mais. Essa guerra já acabou, a Rússia agora só está decidindo se vai invadir mais e mais ou se vai parar onde está. Ninguém vai tirar mais a Rússia de onde está. A questão aqui é ter a hombridade, a humildade de fazer um acordo de paz dentro das condições que a Rússia aceitar, porque essa guerra poderia ter sido evitada. Na verdade, estamos discutindo sobre a NATO, um organismo que não deveria existir mais. Então, tudo que estamos debatendo, tudo que estamos aqui falando é apenas uma utopia de um secretário-geral que vai ficar marcado por ter sido o forte embrião do declínio de um bloco militar que tentou conquistar o mundo através de um modelo político de unipolaridade que não se sustenta sob hipótese alguma mais. Certo. Wellington, se considerarmos, portanto, aquilo que também foi aqui a opinião deixada pelo Issao, não estaríamos diante de uma polémica sensacionalista se os objetivos realmente deste encontro não forem este conflito de interesses aqui manifestado como preocupação, em sim o foco naquilo que são os próprios negócios
que a COP pode obter como resultados climáticos, por exemplo, e sendo, digamos, o setor petrolífero um dos mais poluentes, não estaria também, se calhar, a busca desta oportunidade, deste alinhamento? Mas importa mesmo aqui ouvir também a sua opinião à volta desta polémica que se cria. Dorivaldo, obrigado por poder falar sobre esse tema, porque o que eu considero extremamente grave é que poucos falam sobre a poluição que é provocada para a produção de uma bateria de lítio, por exemplo. Poucos falam sobre os distúrbios na saúde das pessoas pelas hélices de vento para a geração de energia elétrica, inclusive uma frequência tão alta que é inaudível, mas que atinge o corpo humano de uma maneira preocupante, isso segundo alguns estudos que eu li. Como o colega Issal colocou de uma maneira muito feliz, a transição energética ela não se dá de uma maneira abrupta, não é condenando um tipo de energia que já existe e que torna a vida das pessoas algo viável para que possam tocar através de trabalho, através da indústria em funcionamento e etc. E tentem demonizar esse tipo de energia. Observe que, recentemente eu falei aqui, nesse espaço, que a descoberta de novas fontes de petróleo e gás essas descobertas têm sido celebradas com muito entusiasmo pelas grandes potências, ao mesmo tempo que tentam impor aos países africanos, que são os que menos poluem, essa ideia de que a energia verde é que vai salvar o planeta e tentando até culpar o africano por isso. Quando o chanceler alemão viajou para a Nigéria e para outros países africanos em busca de gás e tenta desesperadamente uma solução para substituir o gás russo, enquanto o número de navios nas águas em todo o planeta aumentou significativamente por causa do transporte muito mais distante, o que polui ainda mais por causa de combustível fóssil, que ainda é muito necessário, que não pode ser trocado de uma hora para outra. Quem possui esse tipo de commodity deverá preservar por muito tempo, porque vai ser uma grande receita para o país por muitas décadas, pelo menos por mais 50 anos, o petróleo e os seus derivados estarão no comando da geração de energia. Todo o resto é utopia e um pouco de hipocrisia. Rimou, mas não foi intencional. Então, Dorivaldo, a polêmica é muito maior em função da tentativa de impor uma agenda impraticável, inviável e que demoniza aquilo que as grandes potências estão desesperadamente em busca, petróleo e gás. Certo. Eu vou agradecer aqui a presença em mais uma edição. Wellington, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite, obrigado a você, um abraço para o Issal e a você assistindo ao Hora 10. Até a próxima semana. Até a próxima semana.